E aí, gente, era nem Science aqui. Esse é um novo curso que tá começando. Esse é um tema que eu já falo bastante no canal, mas eu quero agora fazer algo que eu tava pensando já há bastante tempo, talvez há mais de um ano, de fazer um curso estruturado, né, sobre computação quântica, embora focando inicialmente na história da computação quântica, um tema que eu já falei anteriormente várias vezes. Quando eu falei o áudio, a forma também do canal não tinha a mesma pegada atual. O microfone era ruim, coisa do tipo. Então, eu nem refazendo, eu tô refazendo grande parte do que eu já tinha falado anteriormente e fazendo algo estrutural, né? Eu tenho até um vídeo que eu recomendo bastante, que é como estudar computação quântica, né? Que é os principais cursos. Tem, o primeiro que eu fiz foi da... Tava no Coursera anteriormente, né? Que é da Universidade de São Petersburgo, que era o básico sobre computação quântica. Eles têm vários cursos que agora estão na página deles. É open.edu.ru, uma coisa assim. É openru.edu. Você tem Universidade Russa lá, né? Tem alguns no Coursera, por exemplo, da Universidade da Coreia, coisa do tipo. Eu já falei sobre esse tema anteriormente. Mas o foco aqui é realmente ensinar o tema de uma forma simples. E você não precisa saber nem de física, nem de ciência da computação, nem de nada desses temas, porque o objetivo é ser o mais simples possível, sem ser superficial, né? Então, esse livro, por exemplo, é o único livro que eu escrevi nesse tema. Eu já escrevi alguns artigos em outros livros sobre computação quântica, mas inteiramente só sobre isso, esse daqui. Tá na Amazon, Kindle, e basicamente é uma. Não um discurso, mas é um diálogo platônico, um diálogo fictício, né? Que busca ensinar o tema. Tipo, alguns livros que eu escrevo são assim, né? Tem um diálogo entre dois personagens e o objetivo é ensinar o tema através desse diálogo. Com referências acadêmicas, né? Então, no próprio diálogo vai sendo citadas as referências acadêmicas. Tem que ler pra ver como funciona, né? Mas no final tá todas as referências é, acadêmicas. Algumas do que eu vou citar aqui, por exemplo. Outros livros que eu recomendo. O melhor livro que eu já li, talvez o melhor livro no tema atualmente, é o Computação Quântica de Demócritos. Eu não sei se tem em português. Deveriam traduzir isso para português, se tiver oportunidade, porque com certeza toda universidade teria que ter um desse na livraria, né? Que é o Scott Harrison, que talvez seja um dos maiores especialistas em computação quântica do ponto de vista teórico, né? E de complexidade computacional. Ele foi várias vezes nas palestras do Lex Fridman, ele já esteve desde novo, né? Eu acho que com uns 27 anos, 25, no Advanced Center of Study. Ele é um cara muito conhecido é, na matemática no geral e ciência da computação. E envolvido com os principais projetos nesse tema, mais recentes, como na própria aquele avanço de 2019 da Google, do Sycamore. Ele tinha mais ou menos conhecimento e também um pouco de influência nesse contexto. Ele tem um blog também que é muito bom. E constantemente dá palestras nesse tema, no Simons Institute, por exemplo. E uma coisa que é importante, normalmente quando você faz um curso sobre computação quântica, eles falam, até um curso que eu fiz do Peter Shor, do Chuang, uns caras assim que a gente vai ver posteriormente, talvez um dos maiores no tema, inicialmente, né? É, eles estão vivos, né? E uma coisa que eles falam é que você não precisa aprender física quântica pra você entender computação quântica. Em parte isso é verdade, em parte isso não é tão verdade, pelo menos pra mim pessoalmente, por exemplo. Eu vi os cursos, por exemplo, o primeiro que eu fiz foi do Vazirani, um cara também conhecido nesse tema, e era muito difícil entender. Mesmo que ele te dá lá uns conceitos básicos, você tem que entender, fazer cursos em computação quântica, que só o livro não adianta, você tem que fazer curso também. Então tem cursos online em inglês de alta qualidade, eu não sei, português eu não sei se tem, mas se você fazer um curso, um Coursera da vida, assim, um extenso sobre computação quântica, você já consegue entender o básico mais ou menos, e pros livros. Só que, obviamente, isso leva bastante tempo pra aprender esse tipo de coisa. O livro que eu recomendo, que é muito mais fácil de entender, eu recomendo tanto esse livro, que é do Leonard Susskind e do Art Friedman, e também o curso dele,
tá na página da Stanford. Então você vai no Google, coloca Theoretical Minimum, Stanford Courses, e vai ter. Creio que já vai aparecer as versões no YouTube e também no site da Stanford. São cursos gratuitos, são só em inglês, né? Que é sobre mecânica clássica, é, Theoretical Minimum, né? Da física clássica, da física quântica e outros temas. E relatividade, por exemplo. Então acho que são 3. Tô recomendando porque se eu não tivesse feito eles, eu não conseguiria entender os livros, por exemplo. Então não tem como fugir. Você tem que aprender, senão. Eu, pelo menos, quando eu comecei a entender esse tema, eu boiei por causa disso. Então, você tem que ler livros sobre mecânica quântica também. E fazer cursos. O que eu recomendo é o David Griffiths. É um livro mais ou menos, tem outros melhores. Mas também introdução à mecânica quântica. Querendo ou não, é, talvez fique claro depois nessa série. Muita coisa que você tem que aprender também é ler artigos, né? Então, os livros, eles são importantes. Mas, querendo ou não, os artigos, eles têm uma relevância maior. Na área de ciência da computação, física. Então, tem muitas coisas que não estão em livros. Você não vai encontrar em livros. Tem que ler artigo recente. Então, artigo recente e antigo. Você precisa também ler artigos, mas isso a gente vai ver posteriormente. Um livro moderno sobre o tema é o Quantum Computing a Applied Approach. Ele não é um livro tão difícil. Ele não é tão focado na parte matemática apenas, né? Tem, por exemplo, livros que é só para a parte matemática de computação quântica. Você tem que saber álgebra linear, matrizes, e é bom fazer curso de álgebra linear para você aprender isso. Um curso básico de álgebra linear e, como eu disse, de física quântica também. E sobre ciência da computação já bastam, né? Para fazer isso daqui, é uma introdução, você não precisa dessas coisas. Então, algumas partes podem ficar difíceis, mas é só você é, perguntar nos comentários ou coisa do tipo. Enfim, ouvir de novo. O escopo, ele tem 6 partes. E eu prefiro começar com a parte da história. Eu já falei no canal, por exemplo, eu não, vídeos que é só sobre teoria na prática. Nesse daqui, eu vou começar pela história da computação quântica. Como começou a teoria, não desde Demócritos, que nem o, o Scott Erickson faz em uma parte, né? Só a parte do começo. Mas desde Stephen Wisner, né? Que a gente vai ver hoje já. Então a primeira parte que a gente vai ver é a história da computação quântica. Não em forma linear. A gente vai ver os principais artigos primeiro e depois a gente vai meia volta aí para alguns diferentes. Mas primeiro os principais. Depois eu vou falar um pouco sobre a história da física quântica, né? Então desde da, do Planck, do descobrimento ali da constante dele. Depois os papers do Leonardo Admiráveis de Einstein com detalhes. Eu já fiz isso no canal outras vezes, mas nunca de uma forma estruturada. Um lugar só, né? E a gente vai ver paper do Heisenberg. A gente vai ler paper do Schrödinger. Aquele paper que ele escreveu pela primeira vez sobre o experimento do gato, né? O gato de Schrödinger. Não é nada demais, parece. E ele até tava usando aquele por zombada de conceitos da física quântica como alguns pensavam na época, né? Como o próprio Heisenberg e Niels Bohr. A gente vai ver um pouco sobre a doutrina de Copenhagen e Heidelberg posteriormente. Mas, no fim, o que importa para a história da computação quântica, tudo se resume no experimento que basicamente mudou tudo, né? Que são as inequalidades de Bell. As inequalidades de Bell talvez seja a teoria e o experimento que levaram à mudança nesse tema. Totalmente. Na verdade, sem as inequalidades de Bell, a gente não teria computação quântica. É basicamente isso. Esse é o nível da importância histórica das inequalidades de Bell, que a gente não vai ver agora, obviamente. É um tema posteriormente. Embora eu já fiz vídeo do canal sobre, com detalhes. Então, alguns exemplos, né? Fiz algumas séries, né? Base da computação quântica, como aprender computação quântica.
computação quântica, né? Só que esses vídeos são antigos e estão em péssima qualidade e áudio, né? Então, eu mesmo não veria, porque realmente é ruim de ver. Então, por isso que vou juntar tudo num só lugar, né? Então, qual que é o paper que fundou o tema na prática, né? Então, esse paper é de 1983, mas ele era para ser publicado 10 anos antes. Demorou 10 anos para a ACM, né, nesse caso, ACM, aceitar esse paper. Que na verdade teve um cara chamado Charles Bennett, que era amigo do Wisner, que teve que falar para eles aceitarem o paper, porque na verdade era bom. Então esse paper demorou para ser aceito, mas por quê? Como paper que fundou computação quântica na prática, e o tema chamado Quantum Money, ele também cita. A gente vai falar um pouco, tem a ver um pouco com economia também, dessa questão de você possível, é possível, obviamente, criar computação clássica, né? Já tinha computadores na época e tal, mas se a gente usasse outra forma de hardware, esse é o ponto de início, né? Se a gente usasse outra forma de hardware para gerar algoritmos e talvez algoritmos melhores, aplicações na química, na física, na matemática ou na medicina, na biomedicina, tem várias aplicações. Porque em muitos desses problemas a gente tem essa questão de velocidade computacional, né? O próprio problema, por exemplo, de protein folding, né? Envelopamento de proteínas que tem várias aplicações na farmacologia. O problema é resolvido pela inteligência artificial, né? Usando aprendizado supervisado. Mas foi resolvido de forma clássica, né? Mas tem problemas que difíceis computacionalmente e não tem solução clássica rápida, né? Então, o grande princípio é que a computação quântica ela pode ser melhor que a clássica em alguns sentidos, né? E uma coisa que você tem que lembrar é que quando a gente tá falando sobre a forma física que vai ser usada aqui, é relacionado a partículas, né? É, normalmente fótons, inicialmente, mas pode ser outros. Aqui a gente tem o modelo padrão da física, a gente tem os quarks, que são moldados em uma estrutura RGB, que é red, green e blue. Por que RGB? Até o Feynman fala num artigo dele que esse negócio de ser verde, quark não tem cor, ele tem carga. Então, alguém veio com essa ideia de RGB, mas na verdade são cargas diferentes que os quarks têm, mas enfim. Esses quarks eles formam os átomos. Os átomos não, né? Todas as partículas, na verdade. Todas as partículas que a gente vê, os átomos em si, no caso, a estrutura do átomo ela é em quark. É isso. E com essa estrutura RGB. E tem as configurações, né, para cada um. E é uma coisa chamada Quantum Electrodynamics, porque tem a ver com essa relação, né? Tem o gluon que tá aqui, por exemplo, que é uma coisa como se fosse uma cola entre os quarks. Cola é um termo muito pejorativo e sem sentido, mas eu gosto de pensar dessa forma. Ela é uma força que é, segura os quarks, uma bem forte, por sinal. Solta pions, por exemplo, nesse processo. A gente não vai ver aqui, que não é o foco da... Tem que saber o que é pion pra se entender computação quântica, mas saber disso aqui. A parte de física quântica. E até física de partículas, eu creio que é importante saber. Tanto física clássica, física de partículas, porque embora não seja aplicado para computação quântica, é bom porque se você ler artigos, palestras no tema, aí vai ser citado isso, e você não sabe o que é isso. É problema, né? Então, gluons são importantes nesse contexto dos quarks. É, você tem além dos quarks, você tem os leptons, né? Como elétron, muon e tal. E a versão contrária deles, né? Eu lembro até de uma palestra do Feynman, em que naquela época ainda estavam descobrindo se tinha esses contrários aqui, né? Como o eletroneutrino, o muoneutrino. E ele dizia que, teoricamente, eles tinham que existir por razões matemáticas, né? Interessante ver como algumas teorias, elas provavam antes do experimento que aquela partícula tinha que existir, né? A de Higgs não é importante para nós aqui. O que você tem que lembrar de fótons e elétron também você tem que lembrar mais ou menos, porque alguns tipos de
modelos de computação quântica, elas vão usar alguns deles. Então, normalmente Photon, né, que é Photonic Qubits, normalmente. Elétrons, talvez, também. Tem vários tipos de formas de computação quântica, diabática, não, tem usando NMR, tem muitas, mas você tem que entender mais ou menos é, de forma básica como isso aqui funciona, e principalmente uma coisa chamada spin. Esse spin, que é esse 1/2, por exemplo, que a gente vê aqui, por exemplo, no up quark, no down quark. Esse spin é basicamente uma rotação das partículas. E os fótons, por exemplo, tem um spin de 1. Normalmente, a representação é, por exemplo, a partícula, o spin, né? A rotação dela tá pra cima e pra baixo quando você mede. E uma coisa quando os- essas partículas elas estão em entrelaçamento quântico, né? Quando você mede uma partícula A conectada a B, você mede e sempre se nada pra cima, a outra dá pra baixo. Que é uma coisa chamada ortogonalidade, né? Então, no entrelaçamento quântico, a gente tem uma ortogonalidade entre a relação entre duas partículas. Quando você mede uma A, vai pra B. E isso é usado pelo Wissner. Porque o conceito aqui é que você pode usar a função de onda. Então, se a gente tem várias partículas, uma função de onda contínua. E tem as partículas lá, uma pra cima, uma pra baixo, uma pra... se você pegar partículas em vários ângulos de rotações, né? Que a gente vai ver já. Vai ser para várias direções. E você quer usar isso para representar zeros e uns. Porque um sistema ser ortogonal nas partículas permite que você use um sistema de zeros e uns. Sem ortogonalidade, nesse contexto, seria impossível a computação quântica, né? Então você tem um spin das partículas. Então, um spin de 1/2, um de 3/2. Você vê que a angulação é maior nesse. Mas você vê, por exemplo, que vamos supor que a partícula está virada para uma certa posição, que você pode definir nessa Bloch sphere. A Bloch sphere é basicamente uma forma de a gente entender tridimensionalmente, geometricamente, é, a gente observar uma partícula, como a gente pode representar ela em espaço. É isso. Você vai medir o experimento lá, a partícula, tem várias formas de fazer isso, vários tipos de experimento. E aí, o resultado é algo que algo que é observável, né? Então, a rotação é algo que é observável e catalogável, né? Então você usa, isso daqui é a base da computação quântica. A rotação das partículas vai ser usada como zeros e uns. E como você sabe, zeros e uns é a base da computação. Então, tudo que você está vendo na tela, tudo que você vê no computador é representação em zeros e uns. Tudo que você vê no celular é, é tratado com a lógica de Boole, lógica proposicional. Da linguagem binária, você vai até o hexadecimal, assembly e até a linguagem de programação de alto nível, né? Python, enfim. Mas no fim é tudo zeros e uns, na prática, né? Isso aqui é algo muito importante lembrar até. Assim, é uma das bases aí da parte de fundamental de como os algoritmos vão ser estruturados e tal, que é a esfera de Bloch ou Bloch sphere. Então, a gente viu que tem os spins das partículas e a gente pode representar elas geometricamente. Então, a gente pode ver o ângulo que ela está direcionada é, nesse plano dentro dessa esfera. E aí a gente pode representar usando esse ângulo que é o θ. E o cosseno desse ângulo, por exemplo, para representar uma seção é, trigonométrica nesse contexto. Então, eu quero saber se a partícula está para cá, para cá, para cá. Então, você consegue representar dessa forma. Lembrando que esse zero aqui, nesse tracinho, eu não vou falar por enquanto, posteriormente, mas é associada à notação de Dirac. É uma notação que vai ficar mais fácil de se entender essa representação na física quântica em si, né? E os elementos que você está trabalhando. Nesse caso aqui, nos qubits, né? Então, normalmente, quando a gente vê nesse contexto aqui, são de qubits que a gente está usando, né? Que estão em entrelaçamento quântico, por exemplo. É um par, né? Então, você tem aqui o estado 0, o estado 1, e tem a superposição dessas partículas.
dessa partícula, nesse contexto, superposição ela é diferente de entanglement, que é o entrelaçamento quântico. Quando a partícula ela pode estar probabilisticamente em mais de um estado ao mesmo tempo. Então você não consegue com, é, medir isso apropriadamente, né? Então a superposição de partículas ela é uma coisa que até faz sem sentido, né? É estranho pensar que algo pode estar em uma quando você vai medir, né, numa forma de medição que você não tem uma representação fixa. Pode ser os dois estados ao mesmo tempo, né? Várias formas de explicar superposição de partículas. Então, você pode também é necessário usar esse, por exemplo, esse i aqui, que é no contexto de números complexos, né? Então, números complexos, forma que eu aprendi, pelo menos, até foi de um curso do Coursera de uma universidade russa. É, foi assim extenso nesse tema, né? É principalmente usado para você representar, por exemplo, nessa esfera aqui, a imagem associada a todos os ângulos dessa esfera. É isso. Então, por exemplo, a gente tem aqui o cosseno de θ dividido por 2 de zero, que é esse qubit. Essa relação desse qubit, sim, que é os dois, na verdade, juntos. E é uma partícula. Aí você tem E elevado a I, com φ, que é esse ângulo aqui, e seno de θ sobre 2. Então, tudo isso daqui representa a posição que o spin vai estar direcionado. Então, é isso que é importante. Qual era a ideia do Stephen Wisner, né? Era você, como eu disse anteriormente, usar essa função de onda para representar zeros e uns. Será que seria possível eu usar os spins das partículas para fazer computação de alguma forma? Alguma forma de eu construir computação em cima disso. E isso parece uma ideia simples, mas muito mais complexa do que parece. Então você tem aqui a rotação das partículas, a polarização delas, e você tem a representação em bits dessa sequência de medições. Você vai dizer, por exemplo, que o receptor contém uma placa de 1/4 de onda de um cristal birrefringente ou algum outro analisador que separa componentes polarizados ortogonalmente. Então você quer mensurar constantemente a sua função de onda. Normalmente a gente chama de EPR pairs nesse contexto. Pares de EPR, de Einstein-Podolsky-Rosen, em que você tem o integral associado à função de onda é, dessas partículas que você está, por exemplo, fótons, por exemplo, que você está tentando entender. E vai dizer que o transmissor produzirá um sinal que consiste em um número finito de rajadas de luz polarizada que você vai soltando, né? Todo o sinal pode ser descrito por um único vetor φ, na verdade, e um grande espaço de Hilbert. Espaço de Hilbert é a soma do seu Hamiltoniano. Então, nesse contexto, que é entender, tudo que tem a ver com a função de onda que você está analisando nesse contexto. E aí, aqui só uma imagem também representando essa questão da ortogonalidade. Então, sem ortogonalidade, sem, por exemplo, em partículas, fótons, por exemplo, e um está para cima e outro para baixo, e você ter uma relação ortogonal um entre o outro, entrelaçamento, não seria possível computação quântica. Normalmente eles fazem isso, uma das formas é em lattice, né? Então você tem uma estrutura em lattice, né? Como se fosse um quadriculado em que você tem qubits em entrelaçamento, e assim você representa tipo uma, uma estrutura de portas lógicas. Quem já fez ciência da computação meio que consegue entender mais ou menos uma porta lógica nesse contexto. Aí ele vai dizer, né, que eu tô citando, né, não é o que eu tô falando. Ele diz, uma moeda quântica, ou quantum coin, conterá vários sistemas físicos isolados de dois estados, como por exemplo, núcleos isolados de um spin 1/2, para cada sistema de dois estados, sejam A e B e um par de estados de bases ortonormais, né. Então, a representação aqui desses estados é assim, é uma notação moderna. Então, você tem
O que você está usando fisicamente são partículas. A rotação delas se quer representar em zeros e uns. Nesse caso, ele quer representar a informação associada a uma moeda. E aí tem essa ideia de que você poderia criar uma forma de dinheiro que seria impossível de clonar. É dinheiro inclonável, do ponto de vista digital. Mas você pode falar, mas existe dinheiro não clonável, NFT? Eu já vi algumas pessoas falando sobre isso. NFT não é dinheiro, primeiro. Tem formas de você transformar dinheiro. Dinheiro não. NFT, que é o Non Fungible Token, tokens não fungíveis, em aspectos de dinheiro. Então, no protocolo da Ethereum, você consegue, no smart contract, né? Smart contract é basicamente uma. é, São ferramentas que você pode usar para você usar para vários fins. Nesse contexto, você quer fazer algo se tornar é, fungível. Então, você é um token não fungível, mas você adiciona. Tipo, você não consegue copiar ele, criar outro igual, mas você cria. Você consegue fazer ele fungível em certos aspectos. Consegue pegar outros protocolos da Ethereum, por exemplo, uma casa. Você, você quer alugar uma casa e transformar a casa no NFT. Você pode, na base da protocolo, usando os protocolos da Ethereum, uma empresa pode fazer um aplicativo que faz esse processo, que não é complexo, vai transformar o documento. Tem o documento físico, né? Mas vai ter o documento digital. Alguns já fizeram isso. Transforma o documento numa NFT e você consegue alugar a casa e a pessoa tipo, conseguir acesso à confirmação de que aquela casa tá no nome dela, no aluguel, na parte de venda. Mas para aluguel, isso é interessante. O meu exemplo. Você tem aquela casa no sentido de uma NFT. Vamos supor que eu tenho uma propriedade com várias casas. E eu quero alugar cada uma. Eu quero transformar cada uma em uma NFT. Você pode adicionar questões de fungibilidade para que não seja uma coisa só. Você se adicione as casas. Ou, eu sei que não faz sentido, mas vamos supor que eu quero cômodos de uma casa sejam alugáveis. Eu tenho uma casa, tem vários quartos, eu quero alugar cada quarto como se fosse uma. Não sei como, albergue. Albergue não é o nome, né? Eu esqueci o nome. Mas. Um kitnet, né? Só que é uma casa só. Eu quero fazer os quartos serem fungíveis. Você consegue adicionar aspectos de fungibilidade à casa. Então, só que não é dinheiro. NFT não tem os aspectos de dinheiro e principalmente criptomoedas não tem muitos aspectos do dinheiro normal. Então, depende. Se for stablecoin, sim. O meu ponto é que NFT não é dinheiro. Ponto. Não esquece isso. Não existe dinheiro não clonável. Até criptomoedas têm questões de clonagem em alguns contextos de hacking, né? Porém, do ponto de vista de hardware, dinheiro armazenado de forma quântica não pode ser clonado por causa do teorema da não clonagem, que a gente vai ver muito posteriormente. Não tanto, mas posteriormente. A história da física quântica, a gente vai ver uma aula sobre teorema da não clonagem, em que você não consegue clonar estados quânticos. E aí você não pode clonar dinheiro armazenado dessa forma. Então, do ponto de vista de hardware, é mais seguro. Embora essa informação poderia ser armazenada de forma clássica, e aí ia continuar inseguro. Então não é tão. No momento não é tão seguro, porque informação quântica normalmente é híbrido, né? Tem a parte clássica e quântica, né? A definição de Stephen Wizner de conjugate coding é qualquer esquema de comunicação no qual os sistemas físicos usados como sinais são colocados em estados correspondentes a elementos de várias bases conjugadas do espaço de Hilbert que elas estão. Então é um sistema de componentes ortogonais. Você tem essa, entre aspas, conjugação entre todos esses sistemas que são definidos em bits para criar uma forma de informação. Então ele está tentando dizer assim: código de code é basicamente uma forma de eu pegar uma coisa física, o spin de partículas, nessas funções de onda, e tentar fazer aquilo.
Deve ter alguma forma, tô tentando falar como ele poderia te dizer, de fazer isso virar algo que é informação computacional. Deve ter um jeito, algum esquema, de a gente conseguir criar um experimento, uma positivo, use fótons, por exemplo, para usar o spin das partículas como zeros e uns com esses fótons de uma forma controlada. Teria que controlar esses fótons de uma forma controlada e fazer computação. Isso você pode usar fótons, por exemplo, num chip de hardware, num microchip, numa FPGA da vida, ou num processador. Então, esse é a questão aqui. Aquele paper do Stephen Wizard fundou a computação quântica. Esse daqui foi publicado em 79. Pode falar, não, mas aquele lá foi em 83. Tudo bem, mas ele já tinha escrito e colocado para publicação 10 anos antes, é porque não foi aceito. Então, em questão de publicação, ele tá uns 10 anos antes de todo mundo. Esse é o primeiro paper depois do Stephen Wizard. Tem outras coisas, mas o primeiro paper que realmente fala do tema é o do Benioff. Tem outros também anteriormente que são importantes, que a gente pode ver posteriormente. Tem alguns em russo, por exemplo, em Quantum Information Theory. Tá em russo, não consigo ler, né, por enquanto. Mas é, esse é um dos principais, primeiros, né. Tem outro também que é importante depois desse, mas enfim. O Benioff também foi um cara que escreveu com o. Eu não tô colocando aqui. Com o von Neumann sobre teoria da informação quântica. Tem um paper deles bem difícil pra caramba sobre esse tema. Então ele é um cara que já tem uma experiência nesse tema aí. Com algumas pesquisas com von Neumann, né? E basicamente ele vai falar sobre Quantum Turing Machine, né? Então, eu vou dizer o que é isso, né? Há várias razões para pensar que isso não pode ser possível. Falando sobre computação quântica. Todos os computadores construídos até agora são sistemas dissipativos e abertos, que requerem uma entrada de energia para funcionar. Então ele está falando aqui sobre computação clássica. E tem vários problemas que a computação quântica viria a ter. E ainda tem. Incoerência, correção de erros, coisas que a computação clássica não tem. A computação clássica não tem decoerência. Decoerência, quando, por exemplo, seu HD, sua memória RAM. Não existe uma memória RAM hoje em dia quântica, que seja só usando spin de partículas como base. Porque você não consegue armazenar as coisas para o seu PC rodar. Porque a memória RAM basicamente é uma memória ao vivo que funciona para os processos do seu computador, no seu Minecraft que você está jogando, no browser. Alocar espaço na memória para fazer computação. Operar é, funções, seja em Java, em Python, o que for. Então, um aplicativo, ele naturalmente tem que alocar memória na memória RAM. E espaço no HD para ser executado. Duas formas de armazenamento, ao vivo e a que é contínua, né? Sólida. Essas duas formas você não pode armazenar de forma com spin de partículas, de forma quântica. Consegue somente com a clássica. Isso é um problema que não foi resolvido ainda. Então, um dos grandes problemas para ser resolvido nesse tema é Quantum RAM, memória quântica de RAM. RAM é Random Accessible Memory, que é uma memória de acesso randômico, né? Então você tem uma memória, por exemplo, de vamos supor que seja 12 GB, a minha é de 6 no momento. Mas vamos supor que você tenha 2 GB de RAM, você abre o Minecraft, quando você abrir ele vai acessar uma parte randômica daquela memória e vai acessar enquanto você estiver jogando. E hackers, por exemplo, eles tentam acessar e modificar essa memória ao vivo. Pode fazer isso, entrando no processo e tal, do Windows, depende aí do sistema operacional. Mas tem vários problemas que não vão ser levantados aqui, mas são posteriormente, né? Ele vai falar um pouco mais primeiro de termodinâmica, né? Então, e tem tudo a ver com esse tema chamado computação reversível, né? Outra fonte de dúvida surge do trabalho realizado, trabalho no sentido de artigos sobre as limitações fundamentais do próprio processo computacional. Parte desse trabalho argumenta que as etapas computacionais frequentemente apagam informações. São logicamente reversíveis.
Então, uma das coisas principais sobre computação quântica é que ela é computação reversível. Numa máquina de Turing, a gente vai ver posteriormente, a computação ela não é reversível, ela é irreversível. Vai da esquerda para direita, computando zeros e uns. E a clássica é assim, só que é mais lento. Se você pudesse voltar as coisas, as ordens das coisas, sem apagar informação, poderia fazer uma computação mais rápida. Então, uma coisa prática, computação reversível, ela é, no geral, mais rápida do que a irreversível. Que é que você está usando no seu computador agora, no seu celular. Como resultado, é necessária uma dissipação de energia por ordem de kT, K é da constante de Boltzmann, para gases. É uma constante simples, pode pôr no Google aí, é um valor. E tem a temperatura. Então, por dissipação de energia, dissipação de energia. Então, você está jogando seu PS5, tá dissipando energia, tá saindo aquele não gás, né? Mas tá saindo aquele ar quente do seu videogame, tá dissipando energia. E quanto mais capacidade computacional seu videogame, seu computador tem, mais energia ele é obrigado a dissipar. Quando eu digo obrigado, é literalmente obrigado. Tem uma coisa chamada limite de Landauer, que é tipo, abaixo disso você não consegue fazer computação. Você tem que ter um limite mínimo de dissipação de energia para rodar seu computador. Você precisa de um mínimo. Não, você não consegue fazer as operações que você precisa para rodar seu Minecraft no máximo, por exemplo. Eu vou dizer que, por exemplo, por outro lado, um computador sempre pode ser logicamente reversível, criar, salvar histórico da sua computação, né? Então a questão é possível computação reversível? Naquela época não era acreditado ainda. Cara, até o final dos anos 90 ninguém acreditava que isso ia funcionar. Até hoje tem pessoas que acreditam que computação quântica não funciona e nunca vai funcionar. Embora são poucos, né? Dissidentes. Até o Scott Erickson já fez alguns vídeos contra. Vídeo não, é. Ele fez um podcast falando contra isso daí, né? Mas enfim. Mas esse é um ponto importante. Porque significa que, por design, a computação quântica ela é melhor termodinamicamente que o computador clássico. Mas não necessariamente para. Uma coisa que é importante é que nem todos os problemas da computação quântica conseguem resolver melhor que a clássica, né? Outra questão é o princípio da sentença de Heisenberg, que não é um problema sem solução, mas que você não consegue saber a posição, esse x, essa delta é a mudança, posição da partícula e o momentum dela, que é a massa vezes a velocidade. Então você não consegue saber esses dois ao mesmo tempo. Lembrando que isso daqui é a constante de Planck dividido por 2, que é apenas uma versão menor da equação total. Mas, basicamente, você tem uma questão física que, por sinal, não foi descoberta teoricamente apenas pelo Heisenberg, no artigo que ele descreve esse princípio chamado Anschauungsblitz, em alemão. Não sei se eu pronunciei certo, mas Anschauungsblitz é basicamente algo que não é aparente, ou que não é, é uma incerteza, mas é um termo em alemão. Tem que ficar com o original que o alemão, o Heisenberg usou, que é Anschauungsblitz, é incerteza. Então, basicamente você não consegue, sem essas duas coisas você não consegue saber onde a posição da partícula ao longo do tempo. Então, o que você usa então? Isso faz a computação quântica ser impossível? Não, porque você consegue usar funções de probabilidade e densidade para você conseguir, mesmo com o princípio da sentença de Heisenberg, conseguir controlar esse sistema. Tem forma assim de você conseguir é, lidar com isso. E coerência é um problema. É, por exemplo, num laboratório com um computador quântico ali dentro, temperatura do ambiente vai implicar nos experimentos. É, qualquer tipo de onda eletromagnética, Wi-Fi, rádio, todo tipo de coisa. Obviamente é meio invisível para nós, mas o nosso ambiente ele é cheio de é, ondas, né? Ondas, elas são mensuráveis, seja de rádio, Wi-Fi,
ondas eletromagnéticas, tem vários tipos de coisas no ambiente, umidade, que criam efeitos de coerência, onde estados quânticos não podem ser armazenados, não podem ser preservados sem uma perturbação. Na física clássica, perdão, na computação clássica isso não acontece, mas na quântica isso é um problema. Então, o grande problema, por exemplo, de fazer um computador quântico de desktop, né? Por exemplo, você tem um celular que usa essa tecnologia, é você ter isso numa temperatura ambiente, por exemplo. Teve um paper que não mostrei aqui, mas que foi retratado aqui recentemente, não sei se foi há um ano, há 2 anos atrás. Os caras falaram que fizeram um computador de supercondução quântico, né? Usando uma técnica chamada supercondução, que você usa alguns tipos de metais isoladores, que eu vou falar posteriormente quais são. E basicamente eles falaram que poderiam fazer isso na temperatura ambiente. Mentira. Quando você vê o título, você já fala, cara, quem fizer isso vai ganhar o prêmio Nobel, cara. Não é algo simples, que é coisa muito importante. Você basicamente resolveu o problema, os problemas mais importantes. Então, decorrência é um problema. Com perturbações, você tem um sistema que não. Porque tem coisas que você pode resolver esse problema. Eu já fiz um vídeo no canal sobre isso. Sobre a condensação de Froelich. Condensação de Froelich é uma coisa teórica que provavelmente talvez aconteça em plantas. Tem artigos sobre isso. Em que a vibração das proteínas na planta conseguem permitir que ela faça uma coisa chamada quantum tunneling, né? Que pra você transferir na clorofila da planta, né? Energia de forma mais eficiente. Então, se a planta consegue usar quantum tunneling para fazer a fotossíntese, tem a ver com biologia quântica esse tema, então ela anula a decoerência. E se ela anula a decoerência, como que ela consegue? Teoricamente, não tenho certeza disso, mas tem artigos que tentam falar sobre isso, mas não é de certeza. É o que é chamado de condensação de Froelich. Eu já falei no canal. De um paper de 1974. Que eu vou deixar nas referências. Então, que era sobre a chamada longa história de fotossíntese, alguma coisa assim. Bom, é uma Turing Machine. Então, é basicamente uma máquina teórica que poderia fazer qualquer computação. Então, qualquer tipo de coisa que um computador deveria fazer, aritmeticamente, que é possível na matemática fazer. Obviamente, um computador não pode fazer uma multiplicação infinita, ele não pode resolver o 10º problema de Hilbert, porque é um problema que não tem solução, usando o computador. Aí tem a ver com metamatemática. Então tem coisas que computadores não podem fazer, mas o que ele pode fazer, ele tem essas funções aqui. Então, aqui são coisas que a Turing Machine pode fazer. Então, tem os estados do sistema, em zeros e uns, essa, entre aspas, fita, né? Cada uma tem um zero, tem um head, que é onde está a fita especificamente. Então, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Linguagem binária. Então tá computando alguma uma questão aritmética ali. Tem partes que vai ser em branco, input, os estados iniciais, os estados finais e funções de transição. É uma coisa chamada de Finite State Machine. É uma máquina de estados finitos, né? E tem versões com mais coisas, tá? Isso aqui chama tuple. Já vi um com 9 tuples, se não me engano. Basicamente, você tem aqui a seção que você tá lendo agora, que é o zero. Aí vai indo da esquerda pra direita, você não pode fazer isso de trás para frente. Não pode ir pra esquerda aqui. Se você pudesse, você poderia fazer a computação de forma mais rápida. Então, a Turing Machine normal, ela não é reversível, ela vai da esquerda pra direita. E aqui a gente tem as transições, pode representar de várias formas. Eu não estou falando fazendo de forma matemática aqui no momento. Mas você tem as transições entre estados desse sistema. A gente já aprendeu um pouco de inteligência artificial, já entendi de cor o que é estado. E eu tenho um curso de inteligência artificial no canal. Mas pensa que o core dessa máquina são os zeros e uns. Então são os estados
de sessões dessas computações. E aí você tem aquela versão clássica. É uma máquina teórica que poderia fazer qualquer computação. E agora uma máquina teórica consegue fazer computação, só que usando um hardware diferente. É, hardware. No momento, não existe computação quântica sem a clássica. Então, por exemplo, os resultados finais são interpretados na clássica. Normalmente, o, o Gauss e Camor da vida, o processador tem a tecnologia quântica certinha ali, ele funciona como uma forma de aumentar a velocidade da computação que no fim é interpretada de forma clássica. Então, essa interpretação de forma clássica é importante, porque sem ela você não consegue ter computação quântica no momento. Seria ideal você ter um computador quântico que é totalmente assim. Se é possível, não sei, quem provar que é possível vai ganhar um Turing Award, né? Que é tipo um prêmio Nobel na ciência da computação. Então, é tipo encontrar P igual a NP, nesse nível de dificuldade. Aqui tem uma máquina de dados finito, um alfabeto finito de inputs. Alfabeto no contexto de elementos que você pode implementar nesse contexto. É, símbolos em branco, o estado inicial, estados finais, enfim. Só que a diferença é que a formatação que esse sistema vai ter é diferente porque ele consegue reverter. Ele tem uma computação reversível. E uma coisa quem curte termodinâmica, né? Porque termodinâmica na escola é chato pra caramba, mas pra quem estuda ciência da computação é um dos assuntos mais interessantes. Por várias razões. Até porque todo mundo que joga jogo, coisa do tipo, deveria ler um pouco sobre termodinâmica aplicada nesse tema. Eu já fiz podcast no canal sobre esse tema aplicado à física, né? Mas basicamente, você consegue ter gastar menos energia para fazer o mesmo processo que você faria na clássica. Então, termodinamicamente, a dissipação de energia é menor na computação quântica do que na clássica, teoricamente. Então, seria não bom para o meio ambiente, é gastar menos energia. De certa forma, não no momento, talvez, né? E aí, ele dá uma representação visual apenas do modelo dele. E normalmente, quando a gente vai falar sobre algoritmos de computação quântica, a forma de representar os algoritmos é bem diferente do que você está acostumado na clássica. Pô, totalmente diferente. E já vê isso posteriormente. Na parte final do curso, talvez. Mas basicamente você tem a máquina em si. Tem esses retângulos aqui que ele vai representar como partes dessa Turing Machine, como a head, essas linhas representando as fitas de computação, seriam tá tendo computando esses zeros e uns. Opa. E basicamente você tem essa estrutura básica de um algoritmo ali. Um Oracle sendo disposto aqui, onde vai ter posteriormente vai ser desenvolvidas as portas lógicas que você vai computar nesse contexto. Mas aqui é basicamente o início do que viria a ser posteriormente algoritmos do ponto de vista conceptual, né? E aí tem o paper do Richard Feynman nesse tema. E o Feynman, nem preciso apresentar, que eu creio que todo mundo que manja de física já leu o livro dele, eu vi alguma palestra dele. E é muito bom explicar coisas. Ele é um professor e escrevendo, ele explica muito bem coisas difíceis, mais do que a maioria das pessoas. Ganhou o prêmio Nobel, por exemplo, em Quantum Electrodynamics, em física, na verdade. E ele fala sobre computação quântica também. É um dos primeiros papers de computação quântica dele. Ele fala que outra coisa que havia sido sugerida anteriormente era que as leis naturais são reversíveis, mas que as regras da computação não. Então, pessoas acreditavam anteriormente que computação reversível seria impossível. Aí ele vai continuar, mas isso se revelou falso. As regras de computação podem ser reversíveis. E foi muito, muito útil observar isso. A gente vai ver posteriormente um paper do Charles Bennett, que um dos argumentos que ele usa porque a computação reversível é possível. Hoje em dia, obviamente, a gente já sabe isso, mas naquela época era que, usando biologia, para quem acompanha o canal há bastante tempo, tem um podcast do canal principal
que é a aula 31, que era sobre DNA reversível. Então, Charles Bennett cita que o DNA, a sua forma de transcrição e coisa do tipo, a síntese das proteínas, principalmente na parte de RNA. Na síntese de proteína não é reversível. Mas na parte de RNA ali, em computação é reversível, na biologia. E em questões de relação a você considerar a programação, entre aspas, do DNA como computação em si. Então, para quem estuda biologia, genética, coisa do tipo, e vai estudar de forma funda esse tema, e principalmente sobre DNA computing, você vai entender um pouco sobre como essa questão de, basicamente, toda a estrutura de síntese de proteína de tudo. No corpo humano, ele funciona com algoritmos e como Turing Machines, com uma máquina computacional. Então, ciência da computação e biologia não só tem tudo a ver, mas é essencial, na minha opinião, para você entender esse tema. Ele fala um pouco primeiro sobre Probabilistic Computer Machines, ou máquinas computacionais probabilísticas, que é uma forma clássica de computação. Então, por exemplo, você tem uma função de probabilidade diferencial que está escrevendo difusão de partículas, então tem partículas que estão se difundindo um gás, por exemplo, num lugar fechado. Por exemplo, estão se difundindo, você quer explicar isso, entender como as partículas se locomovem, você aplica uma equação para isso, né? Então, você tem um gradiente associado à posição e ao longo do tempo da partícula. Então, você usa um algoritmo discreto aqui para saber a probabilidade das partículas irem para um lado e para o outro. Você coloca talvez até no computador isso. É um algoritmo. Aí você tem cada ponto, que é representado por essa letra I, que a gente vê aqui, que vai de 1 até N, tem 200, 400, e coloca aqui com um tamanho de 2 elevado a 5. E vamos supor que a gente tem uma probabilidade, vai ter um conjunto de valores com estados desse sistema, em que você tem um pulos desse sistema em questão de probabilidade. Então a gente tem a soma desses estados S, um tracinho em cima representa uma sequência de estados que vão ser calculados aqui. Esse π gigante é a multiplicação desse valor que é M, que é a probabilidade, tipo uma função de transição, é uma probabilidade condicional de um conjunto de estados ir para outro, como SJ, SK. Então esse tracinho é uma condição. E no fim você tem a probabilidade nesse contexto de certos estados irem para certas formas de transição. Isso aplicado para computação. Isso aqui é uma forma de computação. A gente está tentando entender como que a gente pode criar um tipo de computador usando um modelo probabilístico, usando probabilidade para fazer os cálculos e fazer toda a sua estrutura. É, o computador probabilístico, né? Ele é chamado de BPP, BPP, e ele é normalmente competido com computação quântica. Então, que tipo de problemas computacionais eu consigo resolver com um BPP melhor do que um computador quântico, né? Vai ser citado aqui da parte de computação quântica. Tem sido notado repetidamente que os fenômenos da teoria dos campos são bem imitados por muitos fenômenos da teoria de estado sólido, que é simplesmente a análise de uma rede de átomos cristalinos. No caso de um estado sólido, quero dizer que cada átomo é apenas um ponto que possui números associados a eles, né? Por exemplo, as ondas de spin de partículas, então a rotação das partículas, em uma rede de spin, imitando partículas de Bose na teoria de campo. Portanto, acredito que é verdade que com uma classe adequada de máquinas quânticas, seria possível imitar qualquer sistema quântico. O ponto dele aqui, diz que o título é Simulating Physics with Computers, é que a melhor forma de você simular esse tipo de coisa que está sendo um computador probabilístico, está tentando simular física usando programação. Hoje na física, eu creio que todo físico tem que aprender programação, né? E
Basicamente está dizendo que a computação clássica não necessariamente seja suficiente para você simular todos os aspectos da física quântica. Então, obviamente, tem coisas que você consegue simular assim no computador clássico, mas questão de eficiência e originalidade, entre aspas, talvez a computação quântica seria infinitamente melhor para simular física. Esse é um ponto do artigo dele. Aí ele cita operadores em zeros e uns, por exemplo, na física quântica você vai aprender por uma coisa chamada é, operators, creating operators e annihilation operators, que é uma coisa no contexto de complexos conjugados, né? Por exemplo, esse A com alfa aqui é um complexo conjugado do alfa ali. Um complexo conjugado, eles é, são, eles comutam e são operadores que são associados a partículas num sistema quântico, necessariamente. Então, você está falando sobre partículas entrelaçadas entre si, por exemplo. Você tem o complexo conjugado uma da outra. É uma relação entre uma outra, que uma é contrária da outra. São ortogonais também. Nesse contexto, você tem aqui a de operador de criação e de aniquilação. Tipo, extremamente básico nesse tema. Você tem número e identidade também, ó, nesse contexto. Esse tipo de coisa que vai ser criada, usada para posteriormente portas lógicas. Que é essas coisas aqui. Vai ser o que chamar de portas de Pauli, geralmente. É, que são definidas dessa forma, né? Então vai falar, por exemplo, por sinal, no lado direito, a gente vê as fórmulas nos mesmos operadores, em termos de matrizes, que os físicos acham mais convenientes, principalmente Max Born e Heisenberg. Eles que criaram essa noção de usar matrizes na física quântica até hoje, obviamente, isso é um desenvolvimento extremamente importante para a história desse tema, que matrizes e ciência da computação, tipo, cara, é infinitamente obrigatório. Álgebra linear, e obviamente matrizes nesse contexto, tem que saber. E aqui são, por exemplo, exemplos de portas lógicas. As matrizes de Pauli. Então, as matrizes de Pauli, elas são as bases dos algoritmos. Então, você tem que aprender como usar essas matrizes na parte de programação. E nesse contexto, tem que saber sobre, na minha opinião, você tem que saber sobre muita álgebra linear e é, pormenores de algoritmos de física quântica. É uma coisa diferente da clássica. Da clássica em vários sentidos. Sobre computadores probabilísticos, ele vai falar vai dizer, né? Um sistema quântico pode ser simulado probabilisticamente por um computador universal clássico. Aí vai falar probabilístico, eu diria. Lembrando que isso aqui foi uma palestra. Foi transcrita, né? Depois tiveram até perguntas e tal. Então, tem coisas que um computador probabilístico talvez resolva melhor do que um computador quântico. De fato, tem coisas que a computação clássica é melhor que a computação quântica. Porém, em alguns problemas, a quântica é melhor. Isso é provado teoricamente. Como faturação de grandes números primos. É provado, teoricamente, no momento, melhor que a clássica. Um computador que fornecerá suas probabilidades do sistema quântico. Enfim, o ponto é que é uma coisa que você tem que ter lembrar desde o começo. Você vê uma notícia que diz, não, o computador quântico vai resolver todos os problemas da humanidade, todos os problemas computacionais que são, iriam revolucionar a medicina, a biomedicina, a química, a física. Não é verdade. E acho que o paper que mais me faz pensar sobre essa questão de você usar a física clássica, no caso, computação clássica, para simular quântica, é o Lagrange. Esse paper do Dirac, que eu li originalmente num livro chamado Feynman Thesis, A New Approach to Quantum Theory, que eu até fiz uma resenha no Instagram. Esse paper basicamente demonstra como você pode usar o Lagrangiano no contexto da física quântica.
Isso é uma coisa importante. De você conseguir usar parâmetros da física clássica e achar questões homólogas com a quântica, né? Em primeiro, ele vai citar, né? Em primeiro lugar, o método lagrangiano permite reunir todas as equações de movimento e expressá-las com a propriedade estacionária de uma certa função de ação. Essa função de ação é apenas uma integral temporal da lagrangiana, né? A gente está falando, por exemplo, sobre partículas que a gente quer entender o movimento delas. A gente está falando sobre equações de movimento de uma propriedade específica. Não há o princípio de ação correspondente em termos de coordenadas e momentos, teoria hamiltoniana. Em segundo lugar, o método lagrangiano pode ser facilmente expresso de forma relativista, né, usando a relatividade de Einstein, devido à função de ação ser uma invariante relativística. Enquanto o método hamiltoniano não é essencialmente relativístico em sua forma, uma vez que marca uma variável de tempo específica, como o conjugado canônico. Obviamente, na relatividade, a gente tem coisas que você tem que considerar em relação a mudanças de variáveis, em relação ao contexto da partícula, que é o princípio da relatividade especial, né? Contexto da partícula que vai fazer até o termo relatividade fazer sentido em relação a seu comportamento. Então, em essência, eu tive que pegar essa forma em inglês, e tem umas partes aqui que ficaria difícil de eu deixar traduzida, mas aí ele vai falar dessa questão de questões análogas, né? Então veja como é fácil que algo achar um quantum analog ou algo análogo quântico, em que essa seria uma integral, uma soma nesse contexto de um lagrangiano de densidade de uma região do espaço, e nós deveríamos esperar que há uma forma de você pegar essa equação clássica criada, a natureza física clássica, e aplicar de forma bem sucedida para explicar a forma de comportamento de partículas. Então você está usando uma teoria, uma equação clássica para descrever algo na teoria quântica, correspondendo para a teoria de partículas, o conjunto de partículas. Então esse conjunto vai ser uma função de valores, de coordenadas. Enfim, vai ter o intervalo, e vai ter essa função de onda, que é esse E elevado a I, S sobre a constante de Planck, para ser a função dos valores da coordenada. Então, basicamente, qual que é a essência do que você tem que pegar aqui? Tem coisas na física clássica ou na computação clássica também que você pode simular a física quântica clássica também. E aí você tem que ver, teoricamente, experimentalmente, qual que é melhor em alguns contextos. Isso é o mais importante. A computação clássica ela ainda é superior em vários temas. Por design, ela continua superior em alguns tipos de algoritmos e outros não. Então, tem algo da criação divina aqui que eu não entendo, mas por algum motivo, quando a gente fala sobre física clássica e a computação clássica, tem problemas computacionais que ela resolve melhor. Pega uma caixinha e põe ela. Na física quântica, tem uma caixinha chamada de BQP, que resolve melhor. Mas mais prático, você não entendeu nada do que eu falei. Essa imagem tem a ver com Quantum Key Distribution, que a gente vai ver posteriormente. Representa uma forma mais simples do que eu falei. Então, você tem as rotações das partículas, por exemplo, em várias direções, de forma ortogonal. Cada uma representando 0, 0. Aqui a gente tem uma sequência de bits. Então, eu quero, por exemplo, mandar a foto de um gato. E aí, um gato de Schrödinger, por exemplo. E aí, eu quero criar essa sequência. Porque eu vou mandar essa informação. Até se você tem fibra da vida, você sabe o que é isso. Mas eu vou mandar por um fóton de luz. Então, tem um fóton de luz. Eu vou mandar essa informação de A até B. Já fizeram isso? Com entanglement, né? Manda de A até B. Usa uma coisa chamada teleportação quântica, né? Não é tecnicamente teleportação, mas você destrói a informação, você recria a informação de um lado para o outro e você envia de A até B usando esse método, né? Que a gente vai ver, realmente o artigo que fundou esse tema, teleportação quântica. Já fez vários experimentos nesse tema, né?
Mas o ponto é que você tem uma forma de comunicação que é bem importante. E no fim vai gerar os bits de informação que vai ser mandado. Não todos. O BB84 protocolo é um exemplo. Então, o objetivo aqui foi dar uma introdução aos primeiros passos na teoria, né? Computação quântica em si. Depois a gente vai ver alguns artigos principais, não todos, até o ano 2000. Depois a gente vai falar sobre a história da física quântica, com detalhes. Obviamente, os aspectos mais importantes para a história da computação quântica. E depois a gente volta para a computação quântica olhando para os principais artigos, que não foram citados anteriormente, e então para os mais recentes. Os mais recentes, coisas do tipo, para depois ir para algoritmo, coisa do tipo, aplicações, que é a parte mais importante. Então, é um curso que eu não vou postar com tanta frequência, mas eu pretendo terminar. Então, é isso. Até o próximo episódio.